Olha, muito tem se falado, principalmente nesse momento que a gente vive no Brasil, né, sobre esse movimento "O Sul é meu país". E eu tive o prazer de conhecer o Celso Deutscher, a Tânia, né, ali na cidade de Itapema. Nós já havíamos conversado por telefone porque existem muitas dúvidas, não é, Dilson? Esse movimento, a finalidade, a legalidade, né, os compromissos, né, fatores que motivam, né, esses 800 e poucos municípios aqui no Sul a se mobilizar, não é, Celso? Bom dia. Bom dia. Antes de mais nada, é um prazer estar aqui com o pessoal da TV Mocinha, da Rádio Menina FM. Dizer que eu já sou fã de muito tempo, tá? E a gente ouve lá em Brusque também a Rádio Menina. O movimento, na verdade, ele está desde 92 na luta, né? É um movimento que nasceu muito antes de toda essa baderna política que o país está passando nesse momento, mas que ele tem propostas claras, por exemplo, não só para o Sul, mas também para o Brasil, né? A questão tributária é uma questão extremamente atual e que nós vamos ter que trabalhar. A questão política, principalmente, né, a representação parlamentar. Tu sabias, por exemplo, que um sulista vale quase 30 vezes menos que um outro cidadão do Brasil? Ninguém sabe. Mas a representatividade parlamentar no Brasil faz com que o nosso deputado federal aqui no Sul, eles tenham que ter perto de 180 mil votos para se eleger. Já um deputado do Norte, por exemplo, com 12, 13 mil votos, está eleito. Quer dizer, quando um ergue a mão lá no Congresso Nacional, que é a nossa representação, o meu deputado está lá com 180 mil pessoas atrás dele, defendendo o nosso interesse. O outro está lá com 12 mil pessoas. No entanto, o voto dos dois é igual. Significa dizer que nós somos cidadãos, sim, de segunda categoria no Brasil. E isso foi criado exatamente porque os deputados do Norte e Nordeste, né, que nós não temos nada contra as pessoas do Norte e Nordeste, mas o Estado brasileiro que criou essa situação, ele nos empurra ao separatismo, por quê? Porque ele nos diminui naquilo que nós temos mais valor. Nós só somos iguais no Brasil quando nós votamos para presidente, nada mais, né? Outra questão muito importante que eu acabei de falar, a questão tributária, né? Para te teres uma ideia, até entreguei um panfleto lá Olha, só, eu vou falar os números aqui, ó. Em 2014, nós, paranaenses, catarinenses e gaúchos, pagamos mais de 166 bilhões a Brasília. Menos de 34 bilhões voltaram ao Sul. Exatamente. Se tu fizeres a conta de 2011 a 2014, unificando esses números, nós vamos chegar a um número absurdo de 499 bilhões que nós mandamos e que voltou 118 bilhões. Significa menos que 20%. De todo o nosso esforço produtivo, ou seja, de tudo que nós produzimos, as riquezas que nós produzimos e que enviamos para Brasília, para que lá elas fossem distribuídas, inclusive para as partes mais pobres do Brasil, não foram. E nós sabemos aonde ele está, esse dinheiro, né? Detalhe, esses dados que a gente está dando, quem quiser comprovar, entra no portal da transparência, né, e vai ver lá os números. A única diferença é que ele tem que pegar estado por estado. Mas está lá esses números exatos que nós estamos dando. O que acontece? Esses 499 bilhões que foram levados para Brasília, eles foram, na verdade, grande parte deles, além desses 118 que voltou para nós, foram surrupiados por esse pessoal que comanda o Estado Nacional brasileiro, principalmente esses Petrolão, já outros escândalos nacionais que nós tivemos aí, e que, vergonhosamente, eu tenho a impressão que todo o país hoje está assim perplexo, porque é impossível até imaginar que só o Petrolão já foi quase 8 bilhões. Agora tu imagina os outros que nós não sabemos, está vindo aí BNDES, está vindo uma série de outros. Celso, só uma pergunta também, né? Você falou que isso começou, esse movimento todo, né? Começou em 1992, nós estamos em 2015, né? Isso. De lá para cá, o que de concreto evoluiu para que, né, esse assunto esquente como está hoje? Na verdade, o sistema político, quando ele está... você só consegue manter um movimento separatista na ativa, com uma proposta na ativa, quando você organiza as pessoas. O movimento hoje ele está organizado em 862 municípios, 3 agora já, porque as pessoas passaram a acreditar na nossa proposta, de que é possível um país menor, certo?
para ser mais bem administrado. E aí você tem que dar esses exemplos nacionais todos, que tem, internacionais, tipo Suíça e tantos outros países pequenos bem administrados. E o próprio Estados Unidos, por exemplo, que não é um país, são 51 países unidos numa federação. Então, nesse tempo todo, nós estamos organizando o movimento cidade a cidade. Por exemplo, nós já tivemos aqui em Balneário Camboriú, e vamos ter, dia 16, uma próxima reunião aqui, para a refundação do movimento em Balneário Camboriú, que é o quê? Recriar a comissão municipal, que aquela antiga, o pessoal já se espalhou, tem alguns antigos aí, nós temos que refazer. Certo. A Tânia, por exemplo, que está aqui comigo. Dá um bom dia da Tânia. Bom dia, né, Tânia? Oi, bom dia a todos. Tânia é daqui da cidade, né? Na época, teve aquele alemão lá de Santa Cruz do Sul que atropelou, podemos dizer, atropelou com aquela entrevista, que a Globo depois também aproveitou aquela entrevista dele, ele conversando em alemão com o cachorro dele, e passaram mais um lado de nazismo do que do nosso movimento. Exatamente. Realmente, né? E aquilo até estragou, não é, Celso? Não é verdade, tá? Isso daí é uma questão importante que nós queremos, que é bom até que tu perguntou. O movimento ele não pode ser contra pessoas, porque ele luta contra o Estado, é uma instituição chamada Estado. Então, se as pessoas vão falar alemão, vão falar português, isso não interessa para o movimento não pode se meter nesse tipo de coisa. E esse foi o grande erro desse cidadão lá de Santa Cruz, que ele deu esse viés étnico para a coisa. Nós temos o viés étnico nosso, e tu sabes disso, eu sou descendente de alemão, essa aqui está descendente de outro povo, tu de repente de outro, mas nós não ficamos brigando porque nós descendemos de povos diferentes. Então, o problema não é étnico, o problema é político, é econômico, é tributário, é histórico. Basta olhar a nossa história. Nós sempre lutamos contra o poder central e vamos continuar lutando, independente, separado ou junto. E dentro de uma legalidade, é bom que se esclareça isso, porque todo mundo pensa assim, vai ter guerra, vai ter revolução, nada disso, não é? Nada, tanto que o movimento hoje, né, Tânia, nós temos CNPJ, nós temos sede, nós funcionamos como uma instituição qualquer. Esses registros todos nós conseguimos por quê? Primeiro, porque nós somos pacíficos. Qualquer coisa que agrida outra pessoa, que não seja, digamos assim, o respeito à ideia, a pessoa pode ser contra nós vamos sentar com ela aqui e vamos discutir. Isso daí nos deu a legalidade. Quando se pode quebrar a legalidade? Quando você pega uma pessoa e quer fazer ela acreditar em ti à força. Como acontece aí pelo mundo afora. Tu vê, na África está acontecendo isso, os movimentos separatistas estão se matando lá, na Ásia, na Europa. Né? Aqui não, aqui o nosso problema não é étnico, não é isso que aquele cara disse lá, todo mundo tem que falar alemão no Sul. Isso é besteira, isso é bobagem. Nós vamos falar português, que é a língua que nós sabemos falar. Mas nós podemos falar mais 8, 10, 20, 30 línguas, não teria problema. Quanto mais línguas um povo fala, mais inteligente ele é, mais criativo ele é. Então, nós temos que incentivar, obviamente. Eu sou descendente de alemão. Eu quero que lá na minha escola do meu filho tenha lá também aula de alemão. Por que não? A escola do menino lá que estuda italiano, pode ter. Quem sabe vamos ter aí o mandarim, que o mundo inteiro hoje está olhando para a China, nós temos que ter, por que não? Afinal, os nossos filhos não vão ter que lidar no futuro com isso. Né? Então, o movimento ele é um movimento atual, tem motivos claros para separar. Por que as pessoas dizem assim, por que então vocês não promovem uma reforma política? Bom, nós propomos, inclusive tem um documento nosso que nós propomos uma reforma política no Brasil. Para começar, inversão do sistema tributário. Sabe? Vai 10% para a União, fica 10% para o Estado e 80% para o município. Bom, é uma boa reforma, do meu ponto de vista, porque é onde nós vivemos, pô. A rua está ali, não é? O que o Estado é? Não é ninguém. O Estado é uma instituição que tutela os demais. Essa é a primeira. Segunda reforma. Por que nós temos umas câmaras de vereadores que gastam milhões, um governo federal que gasta milhões? Tu viu o que a Dilma deu agora? Comprou o Congresso Nacional com bilhões de reais lá. E nós vamos ficar aqui, sabe, de bobo. Vamos pagar a conta. Uma Câmara de Vereadores, por exemplo, nosso ponto de vista, Balneário Camboriú, devia ter 200 vereadores ali. Mas nenhum que ganhasse salário. Porque ser vereador significa que ele vai ser representante da comunidade dele, da rua dele. É uma coisa, sabe, que ele tem que exercer pelo comunitário. Você diminui o sistema político. Por exemplo, tem cidades que o prefeito não precisava nem ser eleito. Pô. Você podia ter um prefeito contratado, um administrador público.
Nós estivemos em países desenvolvidos, graças a Deus, primeiro mundo, onde nós vimos situações extraordinárias. O prefeito entra, ele e a secretária dele só. Tem 9 funcionários públicos. A cidade tem 70 mil habitantes e funciona, tu passa, as ruas são lindas, está tudo bonito. Quer dizer, nós inchamos o sistema político e agora nós temos que sustentar ele. E isso custa bilhões, bilhões que era para estar ali no posto de saúde, para ter mais médico, na rua calçada, no sistema de esgoto. Nós, o sul do Brasil está falido em sistema de esgotos. Eu acho que vocês sabem disso, nós sabemos Santa Catarina, disso, né? aqui principalmente. Catarina, né? Celso, o tempo urge, você é jornalista, você é do ramo também, você também trabalha igual a gente aqui. E vamos fazer o seguinte, dia 16 de maio, isso, acontece o evento aqui, não é, Tânia? Sim, aqui em Balneário Camboriú. Vai ser onde, Tânia? Nós estamos ainda vendo, né? Nós estamos vendo, mas há 2 possibilidades, né? Mas aí, qualquer coisa, eu entro em contato para deixar... porque é o seguinte, nós precisávamos de mais tempo, não é, Deus? Verdade. Para ampliar mais e até para saber da opinião das pessoas que estão nos ouvindo, né? Seria legal ter uma enquete também, Exato. né? Isso. Mas nós vamos ter essa oportunidade. Vamos ter. Quem sabe, um dia antes do evento, nós temos um tempinho para a gente se organizar aqui. Tá? Eu agradeço muito a tua visita e a tua também, tá, Sânia? Obrigada. Tânia. E a gente espera que pelo pouco que a gente conversou, deu para esclarecer alguma coisa, né? Porque existe muita fantasia em cima disso aí, né? Dos contras, principalmente, né? Que jogam contra também, e a gente tem que trazer, essa é a nossa função, né? Nós temos que esclarecer para o povão aí como é que funciona realmente esse movimento do Sul no meu país. Vamos agradecer aqui as camisetas, Adilson, ó. Essa MDG. Tomara que caiba, porque olha... O Adilson é mais magrinho aqui, ó. Não, mas elas são... Serve sim. Elas são grandinhas. É aquelas para quem toma cerveja aí bastante, sabe como é que é. Eu trouxe também uma pequena bandeira, que é até achei bonito, de repente, olha, ela é a nossa bandeira com o triângulo austral, que é o nosso símbolo do Sul, né? Ele foi tirado da bandeira do Brasil, lá, como todo mundo sabe, o Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul estão lá no mapa do Brasil, e lá no globo azul, a gente simplesmente tirou de lá e colocou ali, para não dizer que nós estamos revirando a roda aí. Nós estamos realmente recriamos, e esse é o nosso símbolo, o símbolo do movimento. Tá certo. Obrigado, Celso. Muito obrigado pelo espaço aqui também, né, Tânia? Obrigada.